Pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da NeoOnco. Hoje falando de um tema um pouco diferente, mas também com alguma ligação com essa fase do Covid-19. Todas as nossas lives anteriores tentaram trazer um pouco de informação positiva, de coisas que pudessem trazer um pouco de tranquilidade para a população de uma forma geral. Mas hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, até para modificar um pouquinho o tema. Vamos fazer um link com o Covid, mas algumas coisas um pouco diferentes. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui na live. Estou vendo várias pessoas entrando aí. Agradeço a todos de imediato já. E falar um pouco da clínica, né? O Onco, nós somos uma rede de clínicas que tem foco de tratamento em oncologia, mas também várias outras especialidades. Inclusive o caso da nossa convidada de hoje. Oi, Tati, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Vou fazer uma apresentação noite. rápida aqui nossa da clínica. A NeoOnco tem uma página no Facebook, no Instagram. Nós temos uma página de acesso direto por qualquer... É neoonco.com.br. Então, se vocês quiserem um pouco mais de informação sobre as outras especialidades atendidas na clínica, os endereços, né? Temos unidade em Salto, em Itu, em Valinhos e em Amparo. Então, todas as clínicas têm vários especialistas, fiquem à vontade. E hoje nós vamos falar com a doutora Tatiana Guerrieri. A doutora Tatiana Guerrieri já está online aí com a gente. Ela se formou na Universidade de Ribeirão Preto em 2009, se especializou em cirurgia geral na Unicamp e depois em cirurgia de cabeça e pescoço pela Unifesp de Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, né, Tati? São Capital Paulo. mesmo, né? Veio trabalhar com a gente há uns 2 anos, né, isso, Tati? 2 anos, só E... desde isso. Oi? Desde Peraí, eu não 2018. sei se o som tá saindo. Tá saindo? Tá escutando aí? Só um minutinho, Tati. Deixa eu Tá, corrigir o som aqui. tranquilo. Você tá me escutando? Tô. Eu que não tô te escutando. Eu tô. Ah, tá, é porque tá baixo. Só um minuto, peraí. Tá. Tá um pouquinho baixo, você tá escutando. Deixa eu ver aqui se é o meu celular que tá com o som meio baixo, porque a minha preocupação é só se o pessoal tá te escutando bem. O som Ah, tá... o pessoal Ó, o tá Ademir respondendo falou que já tá aqui, tá ok ajudando aí. aqui. O som tá Obrigada, ok. turma. Minha preocupação é só se o pessoal tá te escutando. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Joia. Eu que não tô te escutando, Tati. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se é o meu... Oi, Tati? Oi. Tô Ah, escutando. agora sim. Agora eu tô escutando Foi? bem. Desculpa aí, pessoal. Falha técnica, pessoal. Isso é que dá. A gente que não é especializado nisso, né? Mas acontece. Bom, e o tema hoje que a gente vai falar é sobre os tumores de cabeça e pescoço. Detecção na pandemia do Covid-19. Existem alguns pontos de linkar essas duas informações. O primeiro é que no mês de julho, é o Julho Verde, é o mês que a gente, da oncologia, nós temos várias campanhas ao longo do ano para enfatizar a ocorrência e o cuidado com alguns tipos específicos de tumores. O mais frequente, o mais conhecido é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Outubro Rosa para mama, Novembro Azul para próstata, mas nós temos vários outros. E o mês de julho, a Sociedade Internacional escolheu como um mês para enfatizar a ocorrência e os cuidados com os tumores de cabeça e pescoço. Então, por isso a gente colocou esse tema e por que a ligação com o Covid-19, né? A doutora Tatiana teve uma experiência recente, né, Tati? No hospital da IMB em São Paulo. Então, você ficou quanto tempo no hospital, Tati? Fiquei desde abril. Na Desde verdade, ainda tô. Mas Ainda tá, né? tá aí no finalzinho, quase Então, acabando mesmo. a gente tem feito várias lives, a Tati acompanha junto com a gente. E a gente sempre tenta trazer alguma coisa positiva, uma informação positiva, alguma coisa que possa tranquilizar um pouco a população que está aí nesse mundo louco, assustada, né, Tati? Então fala um pouquinho Com dessa certeza. experiência sua e depois a gente entra um pouco no tema
dos tumores de cabeça e pescoço, que é a sua especialidade. Fala, dá uma palavrinha para o pessoal também. Sim, sim. Os locais que você está trabalhando atualmente, Tati. Fala um pouquinho para a gente aí. Tá. Dos locais, eu trabalho aí na Neoonco, né? Pela Unimed, atende outros convênios aí na clínica. E aqui em São Paulo, eu trabalho... Itu, né, Tati? Só Itu, na verdade. Na Neoonco, só Itu. E em São Paulo, estou no servidor público municipal. Tem alguns outros hospitais que eu acompanho, né? Mas da clínica mesmo, aí é o principal. Joia. E do hospital de campanha, eu comecei em abril, na verdade. Logo que iniciou todas essas notícias, né? E no começo eu decidi ir para lá porque era muita notícia ruim, muito número, muitas coisas na TV que a gente não sabia se era o que era verdade, né? E nesse momento que eu fui, esses números se transformaram em pessoas. E essas pessoas começaram a fazer sentido para mim, na verdade. E é importante frisar que assim, a doença ela existe, ela é grave, mas a maioria das pessoas elas se recuperam. Tem os períodos de piora, de melhora, mas a grande maioria se recupera. E isso é uma coisa positiva para todo mundo, né? E deixa eu te falar, Tati, com que frequência, como é que é lá? Você fica internada lá dentro? São plantões, como é que é isso? Você fica quantas horas, quantos dias lá dentro? Como é que funciona? São plantões de 12 horas, né? Tem toda a paramentação específica, e aí para você sair, para ir no banheiro, você tem que tirar toda a paramentação e colocar de novo. Então, ele, assim, tenta evitar ao máximo ficar saindo, né? E aí a gente fica essas 12 horas lá. E os leitos são leitos de enfermaria para os doentes, né? E são separados os casos positivos e os casos suspeitos. Porque lá acaba atendendo os dois, né? Antes de confirmar se o paciente já precisa de cuidado, ele já fica nessa ala do suspeito. E você viu muitos colegas, o pessoal da área de saúde, ficando se infectando lá, que estava trabalhando lá dentro, tá? Você chegou a ver isso? Lá dos colegas não foram muitos, foram poucos, na verdade. É porque era muito profissional, né? São 500 leitos e aí tanto profissional de fisioterapia, de psicologia, enfermeiros, médicos, toda essa equipe era muito grande, mas de todo mundo, poucos foram afastados, mas teve casos, sim. Gente, e fala assim, assusta muito você estar ali naquele front ali, enfrentando isso de cara, como é que é o coração, como é que fica? Todo mundo tem, né? Com certeza. Todo mundo tem medo, né? Eu um pouco menos, na verdade. Porque eu não ligava muito para isso. Eu tinha mais medo, na verdade, de chegar em casa ou passar para alguém, assim, ver meus pais e acabar passando para alguém. Acho que esse medo é o maior, assim. Mas de eu estar lá, coração, fé e vamos em frente, né? Eu tô aqui também na Unimed nossa aqui, a gente tem caso toda semana eu faço um plantão lá, mas assim, não é tão intenso como o seu caso, né? E nem tem esse volume todo, né? Não é um ambiente tão específico assim. Nós estamos numa ala dentro do hospital que a gente atende os pacientes. Mas a minha percepção sempre foi a mesma, igual a sua também. O meu medo maior é de passar. A gente mais jovem, não sou tão jovem igual você. Na flor da idade. Mas assim, eu estou numa faixa etária que ainda tem, assim, do ponto de vista estatístico, né, um risco menor. Mas a minha preocupação sempre foi essa, ter até me contaminar de forma e ficar assintomático e transmitir até para os meus pacientes mesmo, né? Também foi uma preocupação que eu tive, que eu tenho até hoje, né? Eu acho que todo mundo tem que se cuidar, né, Tati? Não tem Com jeito. certeza, porque a gente não deixa de atender os nossos pacientes que precisam, né? A gente tenta fazer as duas coisas, mas a gente não deixa de atender os pacientes com câncer, né? E com certeza.
eu acho que ali no começo a gente tinha muito aquela coisa, né? Existem aquele grupo que está lá separado, como você estava lá na EMB, mas as Uhum. pessoas ainda não tinham contato com tanta gente assim com doença. Agora tá, a doença espalhou mesmo, né? É, agora várias pessoas. Todo mundo conhece alguém, né, que teve uma forma Exatamente. mais grave, né? Ou conviveu com alguém que ficou doente e fica, será que eu peguei? Será que é que tudo, né? Então hoje está mais Hoje, disseminado, né? hoje tá mais. Realmente, você conhece sempre alguém que teve ou que já teve infecção. E você chegou a ver, Tati, lá dentro, alguma. É difícil, né, de avaliar isso de uma forma. Acaba que o universo de um hospital você não tem como avaliar o universo geral do mundo da oncologia, mas você chegou a ver algum caso lá dentro de pacientes oncológicos ou pacientes que estavam com doença em tratamento e tiveram Covid? Como é que foi a evolução? Você chegou a ver algum caso lá dentro? Então, lá no hospital de campanha tinha um critério para ser internado. E esse critério era se tivesse doenças como câncer em tratamento, aí não poderia entrar. Ou HIV, ou alguma outras doenças mais crônicas, eles acabavam não recebendo, né? Então, não tinha esse tipo de doente. Mas esses critérios, no decorrer dos meses, eles foram ficando mais leves, na verdade, porque precisava da vaga e acabava indo, né? Mas especificamente de câncer não teve nenhum. Eu estou te Teve já perguntando. tratado, teve já tratado. Eu, inclusive, peguei um paciente com câncer de cabeça e pescoço, mas que já estava tratado, já estava controlado, curado, então não teve interferência, né, no tratamento dele. Eu te pergunto isso porque até um ponto-chave dessas nossas lives, eu tenho batido a tecla, dos pacientes fazerem, não deixarem de procurar o profissional quando tivesse alguns sintomas ou sentissem ou estivessem em risco da ocorrência de tumores, né? E eu vou falar um pouco disso também no caso de tumor de pescoço, de cabeça e pescoço. Para esses pacientes não deixarem de procurar um profissional de saúde, um oncologista ou cirurgião, porque o câncer não dá trégua para ninguém, né? Então não vai esperar a Com pandemia certeza. passar, até porque a gente não sabe que dia que essa pandemia vai passar. Provavelmente nós vamos ter que aprender a conviver com essa patologia e assistir à redução da ocorrência de casos com os nossos cuidados e com a própria imunização da população de uma forma geral, né? Quer dizer, menos pessoas estarão disponíveis para o vírus contaminar, né, ao longo do tempo. Então, a tendência é ir reduzindo a velocidade de contaminação até ter um controle social dessa patologia, como é com o H1N1, né, que teve o surto. Exatamente. E hoje a gente ainda vê casos de H1N1, Mas a gente mas se assim, acostuma, né? A gente vai fazendo as outras coisas em existe já paralelo, né? imunização de rebanho, né? O problema fica sendo para os vírus mutantes que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Mas eu estou dizendo isso porque a gente tem batido nessa tecla dos pacientes não deixarem de procurar os profissionais toda vez que tiver algum sintoma ou tiver no momento de fazer a triagem para alguns tipos de tumores. E fazendo o link disso aí, entendeu? De você, fala um pouco de tumor de cabeça e pescoço para a gente, entendeu? Eu acho que assim, não é um tumor tão infrequente quanto as pessoas pensam, né? A expectativa para esse ano do INCA é de ocorrência de quase 5 mil novos casos de tumor de cabeça e pescoço no Brasil. Não é pouca coisa. Então, eu queria que você puxasse um pouquinho a conversa para o lado de detecção precoce, Tá. da relevância disso. Você falou do atraso do diagnóstico, né? Na cabeça e pescoço, por as pessoas desconhecerem esse tipo de tumor e também a especialidade, eles já chegam já numa fase mais avançada. Isso antes da pandemia. Agora, com a pandemia, piorou um pouquinho, porque mais ou menos uns 60% chegam já em estádios avançados. Então, por isso que a gente tem que conversar mais sobre isso e saber os tipos de tumor. A cabeça e pescoço, ela cuida de vários tipos, né? Eu vou falar os principais. A boca, que pode ser tumores na língua, na bochecha, embaixo da língua, que é o soalho, no lábio, no palato duro, que é o céu da boca, né? Na garganta,
que a garganta tem duas estruturas, a laringe e a faringe. A laringe é onde tem as pregas vocais e onde passa o ar para os pulmões, e a faringe que auxilia na deglutição. Fora esses três, que são os principais que a gente aborda, na verdade, no Julho Verde, tem câncer de tireoide, câncer nas glândulas da saliva, fossas nasais, nariz e pele também, que é importante. A gente cuida dos tumores de pele, não é só o cirurgião plástico. Na verdade, o cirurgião plástico cuida quando a lesão está um pouquinho maior, aí acaba encaminhando para a gente. E nessas localizações tem alguns sinais de alarme, né? Sinais que são importantes para a gente pensar que pode ter alguma coisa de errado. Na boca pode ser algumas manchas brancas ou vermelhas, pode ter uma ferida que não cicatriza. Às vezes a pessoa acha que é uma afta, tá lá, não tem problema, mas uma afta 3 semanas, exatamente, 4 semanas, espera aí, tem alguma coisa errada, né? Aí, dor de garganta muito persistente que se associa com a rouquidão, também é para ficar ligado, né? E nódulos no pescoço, que você mesmo consegue palpar, né? O que cresce de tamanho ao longo do tempo, todos esses são sinais importantes para procurar o especialista mesmo. Nessa mesma linha, alguma alteração na pele, né? Pintas que são diferentes de cor, isso a pessoa acaba indo do dermatologista, faz a biópsia, se vier alguma coisa alterada, ele manda para o cirurgião plástico ou para a gente também. Uma coisa que eu sempre chamo atenção para tumores como tumor de cabeça e pescoço é a ligação com o tabagismo e com o etilismo, né, Tati? Sim, são os principais. Assim, a gente vê muitos pacientes chegarem em fase... Eu particularmente, né, desde o início, eu trabalhei no SUS, em residência oncológica em hospitais do SUS, quer dizer, tinha um volume muito grande de tumores, e assim, é impressionante como a gente vê a incidência de tumores de cabeça e pescoço na população com menor poder aquisitivo, né? Não que eles tenham um hábito de etilismo e tabagismo maior, não é esse o ponto, mas é o fato de que esses pacientes, eles têm uma dificuldade maior de chegar a nós, né? Então, eles chegam com tumores já muito grandes, são tumores que habitualmente têm crescimento muito rápido, né? E é impressionante como os pacientes escondem, tem uma negação, né, Tati? Ele fumou, bebeu a vida inteira, já não viu lives como as nossas, né? É verdade. E além do alcoolismo e do tabagismo, tem também o HPV, que está associado ao câncer de orofaringe, que é amígdala e base de língua, né? E esse é um pouquinho mais novo aí. As pessoas que não fumam e não bebem também tem o risco da associação com HPV. A faringe também, que tem uma associação menor com o etilismo e tabagismo, né? Que é a parte alta da faringe, né? Que tem uma incidência menor e tem muito em jovem, né, Tati? Eu já tive alguns casos, mas atualmente eu estou até com um paciente, mas é uma doença um pouquinho diferente, mas não é tão frequente. Nos países desenvolvidos, ele é mais frequente. A gente que é subdesenvolvido, o álcool e o tabagismo acaba ocupando aí o primeiro lugar. 50% dos casos, né, Tati? É impressionante a relação de dor de cabeça e pescoço. Acho que é maior do que com pulmão, né? É impressionante. E se você associar os dois, aumenta, porque a associação dos dois é 20% mais. Então, já é ruim, assim. Associando, piora bastante. O paciente de cabeça e pescoço, eu até comento com os colegas, é até seguro você perguntar desde quando você fuma. Você nem pergunta se ele fuma, né? Você já pergunta desde quando você fuma, né? Porque é impressionante. A ligação é muito forte. Porque acaba criando a gente chama de campo de cancerização. Então, onde ele toda a boca, toda a mucosa, ela vai se alterando, né? Altera tudo, a boca, a garganta, e aí pode surgir em qualquer dessas áreas aí. E quem teve pode surgir em outros locais por esse motivo, né? Tem vários pacientes que tiveram 2.
Inclusive né? parentes. Inclusive parentes meus. Deram 2 tumores de cabeça e pescoço em momentos completamente distintos, né? E exatamente, pacientes que fumavam e bebiam, né? E a gente vê com uma certa frequência, né? É, E não é, exatamente. você falou um pouco de sinais, né? Alguma coisa você chamaria atenção em termos de sintomas com relação aos tumores de cabeça e pescoço, Tati? Acho que é assim, principalmente a rouquidão, né? Para laringe, Roqui, né? para laringe. A rouquidão, Deglutição também, às vezes a pessoa deglutição, às vezes está com dor para engolir, aí essa dor para engolir também vai piorando, aí consegue engolir todos os alimentos, então isso daí também é importante. diagnóstico, alguma coisa você chama atenção, a gente parte mais acaba que é É, visual, na maior parte das vezes, com exatamente. Assim, colhendo essas informações, né? E o exame físico, acho que é o primordial. A gente vê o doente, examinar, isso é o principal. Porque tá na boca, né? Tá o pescoço, a gente palpa o pescoço. E tem alguns exames que auxiliam, na verdade. A nasofibroscopia, que é um exame de uma câmera que vai pelo nariz e vê toda a garganta, vê as pregas vocais, vê se tem alguma coisa alterada. E tomografias depois, né? Mas acho que o principal, assim, a primeira consulta é sempre o exame mesmo. Eu brinco com o paciente que o médico vê com a mão, né? Tem Exatamente. que pôr a mão no paciente, não tem jeito. Eu não Não dá. consigo, eu não consigo. Nesse caso, não dá muito para telemedicina, porque você tem que examinar, né? Não adianta. Abre a boca, não dá para ver É pelo uma coisa vídeo, que, né? para mim, a questão da telemedicina tem as suas vantagens, tem seu lugar, mas assim, me Tem. incomoda muito o fato de eu não poder pôr a mão no paciente. Isso Eu é. fico um pouquinho Para desesperada tumor de também. cabeça e pescoço, então, nem se fala, né? É verdade, porque tem que ver, tem que palpar, faz diferença. Você comentou um pouco sobre detecção precoce, né, a importância. Vamos fazer um link sobre a detecção precoce e as opções de tratamento que a gente tem, Tati, para tentar informar um pouquinho melhor o pessoal. O tratamento baseia no estadio, né? Se é precoce ou se é avançado. Mas, assim, basicamente é cirurgia. Cirurgia, aí você pode ter associado radioterapia e quimioterapia, ou só quimioterapia e radioterapia. E aí, agora, Dependendo novos da estudos fase, né, da imuno, né? localização, né? Dependendo da localização, mas a cabeça e pescoço, como tem um subtipo que é o mais comum, ele responde a essa gama de tratamentos, né? E quanto mais precoce chegar, menor vai ser, porque se tiver uma lesãozinha na língua pequenininha, é pouco, né? Que a cirurgia vai ressecar uma parte pequena. Se tiver uma lesão maior, sempre tem um pós maior, né? E é importante frisar que é uma equipe, na cabeça e pescoço, é uma equipe multidisciplinar, porque a gente precisa não só ir lá e fazer a cirurgia, precisa do oncologista, precisa do dentista, precisa da fisioterapeuta, precisa da nutricionista, da psicóloga. Eu acho que o tumor que mais engloba tudo isso, que mais precisa de todo mundo agindo na mesma direção, né? Eu acho que, especialmente para os pacientes que já são pacientes que já chegam, às vezes, para a gente bem desnutridos, né, Tati? E, assim, Sim. precisam da orientação nutricional, às vezes precisa pôr sonda, às vezes precisa de tratamento dentário antes de começar o tratamento, pelo risco de infecção. E, assim, eu acho que é relevante também a questão de localização primária da doença, né? Às vezes o paciente tem uma localização em laringe, o que eu vejo às vezes é que o paciente fala, olha, a possibilidade de você ficar sem fala, né, é um pouco maior, porque a lesão mais embaixo. Tem paciente que não aceita, só olha, eu falo, olha, quem manda na consulta é o paciente, né? Ninguém Com vai. certeza. Eu falo para o paciente, eu não vou te prender, te buscar em casa para fazer o que eu estou mandando. Eu falo, a função do médico é técnica, né? Eu tenho que te passar as possibilidades técnicas. E muitas vezes o paciente não aceita. Só, a principal contraindicação do tratamento é o paciente não querer fazer, né? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, no câncer de cabeça e pescoço é muito impactante para o paciente.
Porque é uma coisa Eu visível. particularmente acho que é uma das doenças mais importantes. E é uma coisa que a gente utiliza, você vai ter um câncer na língua, você fala, você come com a língua, né? Você utiliza, então, se você vai fazer cirurgia, vai fazer um tratamento adjuvante, você vai acabar piorando um pouquinho a qualidade de vida, né? Não tem como. Então, esse impacto para o doente é muito grande. Por isso que precisa de uma equipe grande Estético para também, né, Tati? Estético também tem impacto. estético. Com certeza. Você falou da Rosto, voz, do rosto, exatamente. Da voz é uma coisa super importante. Nos tumores de laringe, que a gente tem que fazer a cirurgia da laringe, quando você tem que fazer para alguns tumores avançados, você tem que tirar toda e aí acaba perdendo a voz. Mas tem outras maneiras que a gente tem prótese. Né? A tecnologia só está avançando para melhorar a qualidade de vida do doente, né? quando eu fiz residência, por exemplo, a opção de prótese eram muito limitadas. Né? Tem quase 20 anos já, né, que eu fiz residência. Então, aqui, hoje a gente ainda pega, mas a gente vê hoje a evolução de prótese é uma coisa absurda, né? Você tem, Sim, do ponto de vista estético, houve uma melhora muito grande com essas próteses mais modernas, né? a prótese da voz, a gente já consegue colocar no momento da cirurgia. Então, isso para o doente é bom, porque eles recupera, consegue comer e já consegue falar, né? Fazer a voz que até então era perdida, né? E próteses também na face, né? Essa parte estética que você chamou a atenção é importante, porque aqui na Escola Paulista, basicamente, é o pessoal da Bucomaxilo que confecciona essas próteses, né? Mas ajuda demais o paciente. A autoestima dele muda, porque se fica com um defeito na face pelo tumor, eles conseguem uma prótese bem parecida com o tom de pele. Sensacional. Como você comentou também de quimio-radioterapia, tem situações que a Sim, gente faz a quimio-radioterapia antes, a quimioterapia, só a quimio-radioterapia, ou a quimio-radioterapia seguido da cirurgia, ou é, após, né? Então, isso só revela o quanto que é importante essa boa relação que tem que com haver entre certeza. a equipe oncológica, né? E de radioterapeutas também, né? Com certeza. E tem tumores que a localização, a gente indica mais radioquímio pelaquela localização, porque aí ele vai ter uma chance de cura e não vai ter tanta morbidade, né? Vai conseguir deglutir direito, né? Então, Certo. E deixa eu te falar, Tati, o que que você vê hoje, assim, para o futuro? Você vê alguma coisa nova para surgir, alguma coisa que você acha que é relevante chamar a atenção, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de prótese? Você vê alguma coisa que você gostaria de chamar a atenção como uma evolução? A gente tem eu muita coisa nova aí surgindo na tem. oncologia para Eu cada acho vez. que na cabeça do pescoço, o que está novo, assim, de novas tecnologias, tem a cirurgia de robô, né? Mas a cirurgia de robô tem várias limitações e ela acho que é mais estético, assim. Não, não cons... Tanto o robô quanto você operar aberto, os resultados são iguais, né? E fora o robô, tem a radiofrequência, que esse daí acho que vem mais com força. O robô ainda é mais. Não é igual outras áreas, que nem uro, outras especialidades que ele está bem presente. Na cabeça e pescoço, como o pescoço é rasinho, então não tem tanta dificuldade, né, de chegar É, até lá. Aí, mas o que está em alta agora é a radiofrequência dos nódulos de tireoide, que você, dependendo do caso, os nódulos benignos, a gente faz as punções, né, para confirmar se é benigno, repete, e aí indica a radiofrequência, que aí não precisa fazer cirurgia, faz uma punção
e faz essa radiofrequência dentro do nódulo para poder queimar, né, o nódulo e sumir esse nódulo. E esse daí a gente vê com bons olhos. Claro, né? E você tocou num ponto É. interessante que, assim, como tumores de tireoide que têm uma frequência grande também, especialmente em mulheres, né, Tati? Como é Sim, completamente diferente a condução de outros tumores, né? E assim, tá exatamente. tudo na mesma área de atuação, né? E na área cirúrgica, né? É bem diferente. Tanto que quando a gente vai fazer a campanha do Julho Verde, fala que a maioria vem avançado, por isso que a gente. Essa é a nossa luta, né? A luta pela informação. Mas quando a gente vai fazer a campanha, a gente deixa um pouquinho de lado a tireoide, porque tireoide é um mundo à parte, né? É, Tireoide é totalmente controlável, a gente consegue manejar muito bem, é bem muito frequente nas lento, né? mulheres. Taxa de curabilidade altíssima, né? Exatamente, mais de 90% curável. Então, a pessoa tem um nódulo pequenininho, dá para acompanhar depois da punção, né? Cirurgia tranquilo também, não é nada das outras tipos de cirurgia da cabeça e pescoço, né? É. Mas é o mundo à parte que a gente controla mais e tem mais tempo, na verdade, né? Então, ótimo. E como é que você tem visto a incidência desses tumores aqui na nossa região, Tati? Você vê alguma particularidade? Mal de tireoide, especificamente. Não, geral, de cabeça e pescoço, de uma Geral. forma geral. Tem crescido muito na sua experiência aqui? Você fica aqui com a semana toda, né? Toda semana. Não, só um dia por semana. Tá. Você tem visto um aumento considerável, uma procura maior? Você está achando que o pessoal realmente está menosprezando? O que você acha? Na verdade, tem uma. É que assim, fica um escondidinho, né? Aí chega. Porque até então não tinha especialista, né? Acho que antes de 2018 era o doutor Ademir, tá aí, ó. É, Show. Mas, assim, era ele dominava, mas aí as pessoas ficaram um pouco escondidinhas. Aí, uma vez que tem um especialista, os números eles vão aparecendo, na verdade. Não que aumentou a incidência na região, mas eu acho que só que foi diagnosticado, né? Que a gente consegue diagnosticar. A grande maioria, sem dúvida, é o tumor da tireoide, né? Eu acho que é 90% aí dos tumores do consultório. E tem os tumores de boca. Em homem, o principal é boca e laringe. Na região tem bastante tumor de boca. e fala um pouquinho, Tati, se você tem algum caso especial que te chamou a atenção, uma história sua, para você trazer para a gente aqui agora, de como que ficou a vida após o seu procedimento. Fala um pouco do que você vê, da qualidade de vida do paciente, algum caso que marcou sua experiência clínica. Que são vários, né? Porque É, como é muito impactante, a gente se apega muito a esse paciente, sabe? E a gente vibra para pequenos momentos. Assim, ele conseguiu abrir a boca 1 centímetro, já vibrei. Já fiquei é, super feliz. Ah, ele conseguiu. Então, como são vários, esses tumores que são mais avançados, eu acho que, na minha percepção, foram os que mais me impactaram, porque pequenas mudanças, né? Pequenas progressões, assim, ele evoluindo bem, eu fui ficando feliz, assim, abri a boca, consegui engolir. São coisas que a gente não dá valor no dia a dia, né? pois é, eu acho que isso é uma coisa que me É, impacta muito o paciente de cabeça e pescoço, porque, assim, é o que você falou, são coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia, né? O formato do nosso rosto, quando você tem uma pequena cicatriz no rosto, como modifica com você certeza. ir, né? Você respirar sem dificuldade nenhuma, né? Como que tumor de cabeça e pescoço é uma coisa, eu acho assim, para a vida do paciente,
São poucos tumores que eu vejo um impacto tão grande como os tumores de cabeça e pescoço. E assim, as pessoas não param de fumar, não param de ingerir bebida alcoólica em excesso. É uma coisa, um tumor muito, mais de 90% dos casos seriam evitáveis, né? Só com todos esses dois hábitos. Mas a gente não desiste de orientar. A Né? gente não desiste. Então, Eu não desisto hora nenhuma. eu sempre vou falar. O pessoal, às vezes, não gosta, né? Quando a gente fala, mas precisa, né? É o nosso papel de orientação, né? Eu tenho algumas opiniões pessoais nesse caso. Eu já convivi com médicos que é até legal tocar nesse ponto, porque assim, médicos que não atendiam os pacientes que fumavam. Eu falo assim, olha, não vou te atender mais, e não atendia. E eu sempre olha, mas assim, com o tempo, né, a gente vai pegando experiência, e eu passei a ter uma postura diferente. Na verdade, eu nunca tive essa postura. Mas eu sempre achava muito estranho, e isso assim, mas qual que é a alternativa a agir dessa forma, né? Eu vou continuar só atendendo a pessoa e sem falar nada? Eu sempre falo com os pacientes, falo, olha, a opção de fumar ou de beber é sua. Né? A minha função não é julgar o paciente. A minha função é cuidar do paciente. Com certeza. A vida dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Né? Se ele fuma ou bebe, chega no meu consultório ali com cheiro de cigarro, e isso você deve vivenciar tanto quanto eu. Né? O que eu posso fazer? Eu só chamo para, olha, eu já te expliquei, você entendeu? Sim, eu já entendi, doutor. Eu tinha um paciente até do SUS que era engraçado demais, que ele chegava com o cigarro no bolso, eu falava assim, mas se eu continuo fumando, eu doutor, eu vou morrer fumando. Tipo assim, me deixa em paz, entendeu? Eu vou fumar. Disse, olha, um dia eu cheguei e disse, olha, eu não vou mais cobrar isso do senhor. A vida é sua, né? Eu tenho que respeitar as suas decisões. E assim, eu comecei a colocar em mim, assim, olha, não é a minha função julgar esse paciente. Eu não sou juiz desse paciente. Com certeza. Eu cuidar dele. Ele que vai definir o que ele vai fazer da vida dele. E até com os avanços de medicina, com informações, eu começo hoje a falar com o meu paciente, falando assim, olha, não existe ex-fumante. Não existe ex-fumante. Igual não existe ex-alcoólatra. Existe alcoólatra que não está bebendo e fumante que não está fumando. Eu falo com o paciente, você sempre vai ser um fumante. O resto da sua vida, você vai ficar marcado por esse vício. E falo, vício não é opção. Vício, o próprio nome já fala, é um completo descontrole da conduta. Você não controla o consumo de cigarro. Então, você não se traia. Depois de 10, 15 anos, você fumar um cigarro, no outro dia você come com farinha. É uma coisa impressionante. Né? Os pacientes, E assim, eu falo, você é um dependente químico. Você é dependente, você é um doente. Você tem uma dependência química de uma substância. Entendeu? Igual o viciado e outras drogas. Só que você é dependente de drogas lícitas. Você não vai para a cadeia, você não vai ser buscado na rua, né, pela polícia porque você fuma ou bebe. É lícito você fumar e beber. Sim. Que é pior, né? Porque assim... Exatamente, porque fica descontrolado. Né? Então eu falo para o paciente, você tem que encarar a sua vida como um dependente químico. Você é um dependente químico. Você pode controlar esse vício. Então, você não está fumando, você não está bebendo, mas você é um dependente químico e vai ser o resto da vida. E assim, eu tento sempre convencer meus pacientes assim, olha, não se traia. Tome conta do seu coração e da sua cabeça, porque se você deixar no momento de tristeza, no momento de angústia, você vai fumar de novo, você vai beber de novo. Com certeza. Eu tive pacientes meus que tinham outros tumores que continuaram fumando e bebendo, tumores não relacionados a cigarro, ao hábito de tabagismo ou de etilismo, tiveram um tumor, outro, né, não vou citar o caso aqui, mas até por respeito ao paciente, mas que depois de 4, 5 anos teve um tumor de cabeça e pescoço. E ele fumava e bebia, assim, olha, seu pai tem outro tumor, não tem, né? Você tem que tomar cuidado, né? Porque tem paciente que às vezes pensa assim, eu já tive o meu, né? Não vou ter outro, né? Exatamente. Acho que estão assim, lesos, né? Mas
o risco só aumenta, né? O risco só aumenta. E a gente, exatamente o que você falou, a gente não tá para julgar eles, né? A gente tá para orientar e não adianta vir pra gente e falar, ah, parei, mas na verdade não parou, né? Aquela história. Então, assim, tá, Parei, eu é com o barco, parei, parei. eu parei, mas daí eu senti de longe. Mas E a gente tem eles estão oncologia que mentindo para faro para exatamente. cigarro, né, Tati? É Nossa, impressionante. demais, É um demais. faro, a gente tem faro. O sujeito chega, você já, é assim, até a fisionomia do paciente, a gente Você começa já a sabe. identificar, o paciente chega, você assim, olha, esse aí fuma, e muito, né? Você já tem os estigmas, né? Que a gente, como médico, está acostumado a olhar certas coisas e dependendo da especialidade, o olhar vai mais naquilo, É. né? A voz do paciente, a pele, né? A Tudo, né? pele. É a coisa, a gente quando começa a desenvolver o tino, você vê a pessoa e fala, é impressionante, né? Quando você identifica um tabagista, mesmo que tenha fumado há mais tempo, né? O pessoal está perguntando aqui sobre o fumante passivo, né? Fala um pouquinho para a gente aí, porque é uma preocupação que É, as pessoas têm, né? o fumante passivo, assim, não tem o risco, né, do fumante porque ele não está inalando, não está colocando na boca, não está passando por todas as mucosas, né? O risco é menor de ter esse Acho que tipo é mais de para pulmão, ter mas ainda é bem menor do que da cabeça e o pescoço ato interno. especificamente não tem tanto risco passivo, né? É. É bem menor assim. Bom, Tati, a gente já falou bastante coisa. Eu queria só voltar um pouquinho Hum, na questão da pandemia. Eu queria aproveitar a sua experiência, a sua coragem de ter ido lá, de ter adquirido tanta coisa nova. Eu queria saber se você tem uma experiência pessoal sua, uma opinião pessoal. Platão falava que a opinião está equidistante da razão e do erro, né? Então, opinião todo mundo tem uma. E dentro dessa pandemia aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque todo mundo tem muita opinião, mas nem todo mundo tem experiência de ter vivenciado. E a razão ainda está para ser alcançada, na minha concepção. exata, com certeza. É porque muita gente, é muita coisa na TV, na verdade, para vender notícias, né? E acaba se misturando com política e não e acaba perdendo um pouco esse foco do que realmente das pessoas que estão lá, das pessoas que estão nos hospitais, né? Acho que assim, de tudo isso, de todos esses meses que eu passei, que lá eram todos, quase todos, né, positivos, né, todos confirmados e uma ala de suspeitos, né, mas tinha dia de plantão que a gente ficava só nos confirmados. De tudo isso, a grande maioria, assim, o que eu tenho para falar para população, né, ele existe, a gente tem que ficar tem que tomar esses cuidados que a gente já se adequou da máscara, do álcool, gel, mas a maioria fica bem. Tem alguns períodos de piora da doença que são normais, mas se recupera, entendeu? A minoria vai precisar de UTI e vai acabar ficando um pouco mais ruim, entendeu? Mas a grande maioria fica bem. E diferente do que a gente vê na TV, quando a gente vê número, não sei quanto foi infectado, não sei quantos de óbitos, a gente só foca nessas coisas negativas, né? E acaba esquecendo de todo mundo que já se recuperou, né? Eu também, com os casos que eu tenho visto aqui, eu tenho percebido que a gente está, até conversei com um colega, assim, a gente está pegando a mão para tratar isso aí, né, Tati? Hoje a gente, Sim, do que há 3 meses, a gente já vê, já meio que sente, olha, esse paciente aqui não está tomando tão bem, esse aqui a gente tem mais medo. Mas a uma gente já coisa que sabe mais ou menos, assim, olhando. muito erro, acho que é o que você falou, politizaram demais esse tema. Isso é uma coisa assim, não se politiza a medicina, né? Dos dois lados, tanto do lado de quem está hoje controlando a parte governamental, e que também foi uma bagunça, né? Porque o governador faz uma coisa, eu vi situação de prefeito lavando a rua, né? Quer dizer,
onde não tem ciência, cada um faz o que acha e cada um tem uma opinião. Então, assim, a coisa veio toda errada lá de trás, entendeu? Aí entra a justiça no meio, entra poder executivo, poder legislativo, ficou uma bagunça e a população no meio. Ficou com medo. E nós, como médicos, enquanto cientistas, né, temos que saber separar essas coisas, porque a população acaba que olha, você olha, eu acho que nos últimos anos os médicos perderam muito, deixaram muito a desejar no espaço em que eles ocupavam antes do respeito da população, né? Muita coisa foi feita dentro do mundo da medicina que os pacientes hoje questionam demais os médicos, né? E assim, não é que não pode questionar, eu acho que tem que questionar, mas eu acho que tem um limite, né? Então, me preocupa quando a gente abre o WhatsApp, abre o Google, assim, um sujeito que é especialista em economia dando opinião sobre medicina como se fosse um super especialista. Quer dizer, onde leu medicina para discutir com uma pessoa que tem capacidade técnica de estudar. Para mim, é a mesma coisa que eu ler um texto no Google e ir lá discutir economia com a pessoa. Exatamente. Lê 3 linhas e já acha que está sabendo tudo, né? E todos aqueles estudos que a gente sempre lê, assim, desse assunto especificamente, tudo é muita mudança, ninguém estava preparado para isso. E aí essas pessoas que leem 3 linhas acabam disseminando uma informação errada para a população. Isso gera só medo, né? Eu conversei estava até comentando com um paciente meu hoje, falei assim, olha, quando você tem alguma coisa em medicina que um sujeito fala uma coisa e o outro tem o argumento para falar exatamente o contrário, é porque nenhum dos dois sabe a verdade, entendeu? A verdade não foi Boa. Aí, o que eu tenho visto também é que esses pacientes que a gente aborda precocemente, né, que foi, eu acho particularmente, foi um erro muito grande no começo, que foi falar para a pessoa para ficar em casa até ficar ruim, né? Então, eu até comentei essa semana com um amigo meu, assim, cara, quando fica ruim, a coisa é uma avalanche. É impressionante a rapidez como a doença evolui quando o paciente começa já com aquela piora, né? Mais agressiva. E assim, esse paciente já chega no hospital já indo para UTI, não tem como demorar. Então hoje a gente tem alguma coisa aí de forma precoce para fazer, né? E eu acho que é relevante a gente chamar atenção para isso para o paciente. Eu tenho falado com meus pacientes, não espera você ficar mal. Se você está sentindo alguma coisa diferente, né? Dor no corpo, febre, né? A gente tem visto muito caso com diarreia, com dor abdominal, né? E olha, se você começar com isso, alguns sintomas você chama atenção lá, você tem visto lá, Tati, a sua experiência pessoal, você vê muito mais casos do que eu, né? Na verdade, lá tem de tudo, na verdade, né? Tem todos, porque os sintomas, eles têm os mais frequentes, mas tem esses atípicos, do gastrointestinal, né? Dor de barriga, o vômito, cefaleia. Então, lá tem de tudo um pouco, mas eu concordo com você na questão da rapidez. Não, porque às vezes no começo da pandemia exatamente falou para todo mundo ficar em casa, espera em casa até você ficar com falta de ar. Isso daí, aí eles chegam realmente já precisando de muito mais cuidado. Talvez se fosse antes, a gente já conseguia dar um suporte muito melhor e aí se recuperava mais, né? Mas a gente foi aprendendo ao longo desses meses, né? Isso foi importante. Hoje a gente consegue dar um suporte muito melhor do que lá em março, abril, né? Ô, Tati, eu vou te pedir agora para fazer algumas considerações finais, tanto sobre os tumores de cabeça e pescoço, quanto sobre o Covid, porque está chegando o nosso tempo aqui. Semana passada eu fiz uma live. Finzinho. Quase comprei um Fusca numa live semana passada, mas o tempo acabou. Meu Deus. Eu fiz uma oferta, mas não deu tempo de obter a resposta. Bom, o que a gente conversou hoje da parte da pandemia, o Covid é importante, mas, gente, fiquem tranquilos, a gente consegue dar um suporte muito melhor do que antes. Então, isso a gente tem que aprender aprender a conviver com a doença, né? E não deixar
outras doenças que são importantes para trás. Na nossa especialidade é o câncer, né? O câncer de cabeça e pescoço é um câncer que é muito frequente, porque a população é tabagista, etilista, então acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né? E ter atenção, né, a esses sinais, esses sintomas, que são feridas, tudo isso são importantes, né, para o diagnóstico precoce. Eu acho que quanto mais cedo você diagnosticar, melhor vai ser a chance de tratamento, a chance de cura desse câncer, né? Então, acho que o diagnóstico precoce é a palavra-chave aí da live. Tá, joia, Tati. Tati, muito Obrigada obrigado. pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece. Traz sempre um pouco mais de informação, né? Eu acho que tumor de cabeça e pescoço é um tumor muito estigmatizante, como a gente conversou aí na live. Exatamente. A questão estética, né? A questão dos hábitos que as pessoas acabam que tem uma negação, né? Porque a pessoa, de certa forma, sabe que foi ela, e na maior parte das vezes, que causou o problema, né? Com os hábitos etilistas e tabagismo, mas eu acho muito importante ter a opinião sua aí sobre esse ponto de tumor de cabeça e pescoço nesse julho verde aí, porque as pessoas acham que não é tão frequente, né? E a gente vê sim, especialmente pacientes do Sistema Único de Saúde, né? A gente vê com muita frequência. E a gente vai continuar na luta para dar essas informações, para mais gente espalhar, porque a gente quer diagnosticar precoce. Tá, joia, Tati. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, viu? Valeu. Tá, Obrigada, tchau. pessoal. Bom, pessoal, eu vi aqui algumas perguntas no final aqui, perguntando onde que a Tatiana Guerrieri, né, doutora Tatiana Guerrieri, onde que ela trabalha. Ela trabalha na Neo-Onco em Itu, opera em vários hospitais na região aqui e trabalha em São Paulo também, na Escola Paulista de Medicina. Então, se precisarem de alguma informação a respeito do trabalho dela, dos horários, podem ligar para a clínica. Nós temos informações na nossa página, nossa fanpage no Facebook, no Instagram, na neoonco.com.br, na nossa página oficial. Podem ir lá que tem várias informações a respeito não só do trabalho da Tati, como de outros profissionais lá da clínica. E mais uma vez, falando sobre o Covid, né, nessa pandemia, a Tati falou um pouco no final, mas assim, a gente tem aprendido com o tempo, infelizmente, com perdas de familiares, né, de nossos e dos nossos pacientes também. Isso é muito triste, mas traz também conhecimento, né? Então, hoje eu acho que eu gostaria de deixar a mensagem de estamos lutando, nós estamos aprendendo, tem surgido novas informações, mas eu acho que uma coisa que mudou muito nas últimas semanas foi a ideia de que não espere você ficar grave para procurar avaliação, tá? Eu acho que isso é relevante e a gente tem visto que os casos que a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, não quero colocar condutas aqui, porque, como eu falei, né, quando tem muitas opiniões é porque nenhuma delas é certeiramente a mais correta. Então, mas a gente tem visto que você fazer o diagnóstico precoce e tem algumas condutas que você pode iniciar precocemente fazem muita diferença para a evolução desses casos. Porque os casos que têm chegado nos hospitais graves são realmente os casos que têm evoluído para óbito ou para intubação, para pacientes de assistência mais avançada em UTI. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Divulguem nossa live para os amigos, quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir depois, vai ficar disponível no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês todos e até a nossa próxima live. Muito obrigado.